Vamos iniciar agora o capítulo 14, que é a questão dos elogios. Eu não li ainda o capítulo, mas eu lembro de uma fala do Marshall Rosenberg, que eu vi uma vez, quando terminou um congresso, não sei se ele vai falar isso aqui. Ele tinha feito uma palestra, e quando terminou, veio uma senhora e disse: "Mas você é maravilhoso, você é divino", aquela coisa toda, né? E aí ele vira para ela e diz: "Ó, eu não quero elogio, eu quero só vou te fazer uma pergunta, tipo assim, né? De tudo que eu falei, o que é que ficou para você que te faz achar que eu sou maravilhoso?" Aí ele vai para o ponto de dizer: eu não quero ser maravilhoso por ser, eu quero saber onde eu transformei você. Aí sim eu saio daqui feliz, né? Porque os elogios e elogios e elogios às vezes não são verdadeiros, né? E aí ele puxou o ponto, ele disse: qual foi o ponto de toda a minha palestra que virou a chave para você, ou transformou a tua vida, que você vem a mim me agradecer, né? Então, é isso que ele coloca. E aí eu não sei se é bem isso aqui, mas a gente vai entrar agora, aprofundar a questão do elogio. Capítulo 14, iniciando. Fazer elogios na comunicação não violenta. Página 243. A intenção por trás do elogio. Aquilo que eu falei, a intenção por trás do elogio. Vamos lá. Você fez um trabalho muito bom neste relatório. Você é uma pessoa muito sensível. Você foi muito gentil de sua parte me oferecer carona para casa ontem à noite. Frases como essas costumam ser pronunciadas como elogio na comunicação alienante da vida. Talvez você esteja surpreso que eu considere elogios e cumprimentos dissociados da vida. Observe, porém, que o reconhecimento declarado desta maneira revela pouco do que acontece no interior de quem o faz e dá a este o direito de julgar. Defina os julgamentos, tanto positivos quanto negativos, como parte da comunicação alienante da vida. Repetindo, defina os julgamentos, tanto positivo como negativo, como parte da comunicação alienante da vida. Nos treinamentos em empresas, costumam encontrar gerentes que defendem a prática do elogio e do cumprimento alegando que funciona. As pesquisas mostram que um gerente parabeniza os subordinados, esses se esforçam mais. E o mesmo ocorre nas escolas. Se os professores elogiam os alunos, esses estudam mais. Eu analisei essas pesquisas e acredito que quem recebe esse tipo de elogio, de fato, se esforça mais. Mas apenas inicialmente. Assim que perceberem a manipulação por trás do reconhecimento, sua produtividade cairá. No entanto, o que mais me perturba é que a beleza do reconhecimento se desvirtua quando as pessoas começam a perceber a intenção dissimulada de seguir algo delas. Além disso, quando damos um retorno positivo para influenciar alguém, pode não ficar claro como ele recebe a mensagem. Há um cartoon em que um índio americano diz ao outro: veja como a psicologia moderna, veja como usa a psicologia moderna desse cavalo. Ele então leva o amigo para um lugar de onde o cavalo pode escutar a conversa e exclama: tem o cavalo mais rápido e mais corajoso de todo o oeste. O cavalo parece triste e diz para si mesmo: e agora? Ele saiu e comprou outro cavalo. Quando usamos a CNV para expressar reconhecimento, é apenas para comemorar, para não obter algo de troca. Nossa única intenção é celebrar que nossa vida melhorou por causa disso. A CNV, então, ele deixa claro aqueles elogios que se usa muito em empresas, né? Que é o elogio de vou colocar o funcionário do mês, né? Então, na verdade, nós vamos fazer uma campanha para o melhor funcionário do mês. Então, na verdade, você está incentivando uma competição entre eles, né? E aí aquele vai para a parede como se fosse sendo elogiado, recebe, sei lá, um brochezinho, alguma coisa assim, mas ali existe uma intenção por trás. A comunicação não violenta, quando ela vai tratar de elogio, ela não
ela apenas o elogio é um agradecimento por algo, né, que se reconhece de ter feito diferença na vida daquelas pessoas, né? Então, é a intenção de celebrar algo que melhorou a vida de alguém. Então, há uma diferença na forma de pensar a questão de tanto da gratidão, né, como esses reconhecimentos. Os 3 componentes do reconhecimento. A CNV distingue claramente 3 componentes ao manifestar um reconhecimento. Primeiro, as ações que contribuíram para o bem-estar. Segundo, as necessidades específicas que foram supridas. E terceiro, os sentimentos agradáveis gerados pelo atendimento dessas necessidades. Fique imaginando aqui como uma empresa pode trabalhar isso, né? E aí deixa aqui aberto para que as empresas pensem sobre isso. E até os funcionários, né? Quem lidera a equipe. Tenta imaginar como é que você poderia trabalhar isso, né? Que tipo de ações pode fazer que contribua para toda a equipe? Observar essas necessidades dessas equipes que estão sendo supridas, aí sim, né? Um que chega atrasado, tentar entender o motivo, né? E não julgar, imaginar que foi por isso ou por aquilo, né? Então, ter um relacionamento onde as pessoas estejam todas integradas e sejam vistas de forma mais humana. Continuando. Dizer obrigado na comunicação não violenta. Isso é o que você faz, isso é o que eu sinto, essa é a minha necessidade que foi atendida. Olha, e aqui a gente usa sentimentos e necessidades no elogio, né? E continuando. A sequência desses tópicos pode variar. Às vezes, todos os 3 são expressos por um sorriso ou por um simples obrigado. Entretanto, se queremos garantir que nosso reconhecimento seja plenamente recebido, vale a pena desenvolver a eloquência para expressar verbalmente todos os 3 componentes. O diálogo a seguir ilustra como elogios podem ser transformados num reconhecimento que abrange os 3 componentes. Vou convidar mais uma vez Regina aqui para participar desse diálogo. Regina, tu vai ser participante. Participante, eu sou o Márcio Rosenberg. Beleza, então. Começando aqui, né? Vamos ver se fica boa o áudio. Abordando-me no fim de uma oficina. Marshall, você é brilhante. Aí a fala dele. Acho que é aquela história que eu contei no começo. Não consigo desfrutar o seu reconhecimento tanto quanto gostaria. Por quê? O que você quer dizer? Ao longo da vida, já fui qualificado com uma infinidade de nomes, mas não me lembro de ter aprendido nada quando dizem quem eu sou. Gostaria de aprender com seu reconhecimento e desfrutá-lo, mas para isso eu preciso de mais informações. Como o quê? Em primeiro lugar, gostaria de saber o que eu disse ou fiz que tornou a sua vida mais maravilhosa. Bem, você é tão inteligente. Creio que você tenha acabado de fazer outro julgamento, que ainda me deixa sem saber o que eu fiz para tornar a sua vida mais maravilhosa. Participante. Pense um pouco e então mostre as anotações que fez durante a oficina. Veja, nesses 2 exemplos, foram essas 2 coisas que você disse. Então essas 2 coisas que eu disse que você apreciou. Sim. Agora, gostaria de saber como você se sente por eu ter dito essas 2 coisas. Esperançosa e aliviada. Agora, eu gostaria de saber quais necessidades suas foram atendidas
quando eu disse essas duas coisas. Tenho um filho de 18 anos e não consigo me comunicar com ele. Procurei desesperadamente alguma orientação que pudesse ajudar a me relacionar com ele de forma mais amorosa. E essas duas coisas que você disse me deram a orientação que eu procurava. Tendo ouvido as 3 informações, o que fiz, como ela se sentiu e quais suas necessidades foram satisfeitas, pude então comemorar o reconhecimento juntamente com a participante. Se ela tivesse expressado no início seu reconhecimento pela comunicação não violenta, poderia ter sido assim: Macho, quando você disse essas duas coisas e mostrava as coisas, senti muito alívio e esperança, porque tenho procurado uma maneira de estabelecer uma ligação com meu filho e isso me deu uma orientação que eu procurava. É isso, gente. É o reconhecimento, você dizer, nossa, você é muito inteligente. Sim, mas na palestra que eu fiz, o que de fato, inteligente é ele, inteligente é um julgamento, né? Que o julgamento pode ser positivo ou negativo. Olha, mais uma dica aí. Pensamento também, julgamento também tem julgamento positivo, mas não diz nada, é rótulo. E aí, cadê a essência, né? Sim, sou inteligente, tá aí. Aprender o que com isso, né? Então, assim, é isso que ele quer. Na comunicação não violenta, o reconhecimento é de fato sobre algo que mudou a sua vida. Vamos lá. Recebendo reconhecimento. Muitos não recebem bem um reconhecimento. É uma tortura imaginar se o merecemos. Isso acontece muito. Ficamos preocupados com o que se espera de nós, sobretudo se temos professores ou gerentes que usam o elogio como instrumento para estimular a produtividade. Ou ficamos nervosos por termos de corresponder ao reconhecimento, acostumados com uma cultura em que comprar, ganhar e merecer são os padrões de interação, muitas vezes nos sentimos incomodados com o simples ato de dar e receber. A gente tem muito isso, né? Às vezes a pessoa quer dar um presente e você, não precisa não. Eu tenho feito muito isso, isso é uma prática. Um dia desse mesmo eu fui, até a pessoa também, talvez ela assista, eu estava andando na rua, parei numa casa, estava chovendo muito, as pessoas da casa me acolheram, e a dona da casa disse assim, quer um café? E aí, como eu tenho aprendido muito isso, dessa coisa assim, quando te oferecerem algo, aceite, sabe? E nunca negue. Então, isso eu tenho levado muito para a minha vida. Então, quando ela disse que é um café, eu disse aceito. E daqui a pouco ela disse que é um pedaço de bolo, eu disse, vou aceitar. Então, assim, essa forma da gente começar a entender que porque a gente, muitas vezes, a gente é massacrado de uma forma que a gente não pode ser reconhecido, não. Que se alguém reconhece alguma coisa na gente, poxa, como você é inteligente, aí você diz, não, menos, não é isso tudo, não, tem gente melhor, né? A gente sempre está se negando. Mas aí ele traz até um exemplo bom, que é, o que é que você viu em mim para você achar isso? Vamos puxar, sugar um pouco? Se isso vai aliviar mais a gente, né? De repente isso alivia como forma de comunicação. Em vez da gente já dizer, não sou isso tudo, não. Aí a gente diz, você está dizendo isso por quê? Aí isso vai dar um alívio, porque você, nesse ponto eu sou boa mesmo, né? Então aí a gente tem um diálogo verdadeiro. E aí você diz, agora sim, foi aquilo que falei, agora está certo. Então, eu reconheço, só eu falei isso. Então, aí, veja, aí você diz, isso me fortifica. Mas o elogio em si está me comparando ao quê? Né? Você é tão inteligente comparado ao quê? Né? Então, não te leva a nada. E aí é essa coisa, né? Essa coisa do aceitar, mas aceitar com amor, né? Assim, tudo que fala assim, aceita isso, alguém te deu presente, aceita. E na hora que der, não fica dizendo, não, nem precisa, nada, não, deixa eu falar, não diga isso. Né? Aceite com amor para ver quais são as reciprocidades que vão acontecer a partir dali, porque acontecem. E vamos lá.
A comunicação não violenta estimula receber o reconhecimento com o mesmo caráter empático que expressamos ao escutar outras mensagens. Ouvimos o que fizemos que contribuiu para o bem-estar dos outros. Atentamos para seus sentimentos e as necessidades que foram supridas. Acolhemos no coração a felicidade realizada em que cada um de nós pôde melhorar a qualidade de vida dos outros. Aprendi a receber bem os reconhecimentos com meu amigo Nafex Assaili. Ele era membro de um grupo de palestinos que eu convidara a ir à Suíça para um treinamento de comunicação não violenta. Numa época em que as precauções de segurança haviam tornado impossível treinar grupos mistos de palestinos e israelenses em qualquer um de seus respectivos territórios. Deixa eu tomar um gole d'água. Água é fundamental para a saúde. Fica a dica. Ao final da oficina, Nafex veio falar comigo. Esse treinamento será muito valioso para trabalharmos pela paz de nossa terra. Reconheceu. Gostaria de agradecer a você da maneira que nós, humanos sutis, fazemos quando desejamos expressar uma especial apreciação de alguma coisa. Pressionando seu polegar no meu, e botou o polegar no outro, me olhou e disse nos olhos: beijo Deus em você que permite que nos dê o que deu. Aí beijou minha mão. Que lindo. São coisas lindas, né? A expressão de agradecimento de Nafex me ensinou uma maneira diferente de receber o reconhecimento. Geralmente, ela é recebida de de duas posições opostas. Em um extremo está o egocentrismo, acreditar que somos superiores porque fomos reconhecidos. Em outro extremo está a falsa humildade, negando a importância do reconhecimento com desmerecimento. Ah, não foi nada. Aquilo que eu falei, né? Que às vezes não foi nada. E aí você desmerece. Não tinha pensado sobre isso. Você dá um desmerecimento. Ah, besteira. É desmerecimento. Pô. Acorda, gente. Tanta coisa que eu falo isso também. Já falei, que besteira, deixa eu falar. Eu estou desmerecendo. O trocadinho, 10 centavos de troco, né? Toma 10 centavos sei lá, em algum canto que você vai fazer uma compra. Nada, deixa eu falar. Né? Você está desmerecendo o ato de dar. Você tem que receber. Ah, que gratidão. Eu quero sim. Obrigada. Eu não estava nem pensando nele, mas obrigada. Olha, quantas vezes erramos infinitamente uma comunicação bloqueadora, né? Sem perceber. E vamos lá. Então, aí ele fala sobre esse agradecimento na África, tem um extremo está o egocentrismo, do outro lado está o reconhecimento por desmerecimento. Não foi nada. Nafas me mostrou que eu poderia receber um reconhecimento com alegria, ciente de que Deus deu a todos o poder de enriquecer a vida dos outros. Se tenho consciência de que esse poder de Deus, operando através de mim, que me dá o poder de enriquecer a vida dos outros, então posso evitar tanto a armadilha do ego quanto a falsa humildade. Golda Meir, quando primeira-ministra de Israel, repreendeu certa vez um de seus ministros: não seja tão humilde, você não é tão importante. O texto a seguir, atribuído à escritora contemporânea Marianne Wilson, serve de outro lembrete para que eu evite a armadilha de falsa humildade. E aí a Marianne Wilson fala: nosso maior medo não é sermos ineptos, nosso maior medo é sermos poderosos além da conta. É nossa luz, não nossas trevas, que nos amedronta. Olha, agora faço feito a Ellen de Orives, bingo, um bingo aí. A nossa luz, não nossas trevas, é que nos amedronta. Você é um filho de Deus. Sua pretensa humildade não contribui para o mundo. Não há nada iluminado em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Mas temos para manifestar a glória de Deus que está em nós, não apenas em alguns de nós, mas em todos. E ao deixarmos nossa luz brilhar, damos inconscientemente
ao outro permissões para fazer o mesmo. Quando nos libertamos do medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Perfeito. Eu vou parar para a gente conversar sobre isso. Regina, o que você achou desse conteúdo, Regina? Eu estou ligada. O que você achou desse conteúdo, Regina? Essa última fala então, sobre... né? Então, tem duas coisas, a questão do medo, né? Quando ela fala aqui que quando nos libertamos do medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Eu estou com uma tabelinha aqui das frequências, né? O medo, ele vibra numa frequência baixíssima, né? De 100 Hz. E da mágoa que a gente falou... Né? A vergonha mais ainda, 20, né? Parece. Vergonha é 20 Hz. Mas uma coisa vai gerando a outra, né? É que nem o pesar, que está classificado como dor, sofrimento, mágoa, em 75 Hz, né? Então, essas vibrações, elas são muito baixas, e quando a gente vibra no medo, na mágoa, ficar só no sofrimento, a gente contagia quem está perto da gente. Da mesma forma como a alegria faz todo mundo vibrar, né? Que legal, tal. Deixa todo mundo para cima. Esses sentimentos que são muito... Quando a gente vibra nesses sentimentos que tem uma vibração muito baixa, a gente afeta todo o nosso entorno. São energias, né? E a gente exala essas energias. Então, essa questão é muito delicado, né? Quando a gente fala... A questão do elogio, quando ele diz que quando você elogia alguém, você geralmente espera algo a mais daquela pessoa. E dificilmente a gente elogia alguém, é um exercício que eu acho que a gente tem que começar a fazer mesmo, sem ter uma intenção por trás, né? Sem dizer assim. Só que essa questão, essa coisa do elogio, quando você elogia alguém, a pessoa ela se sente automaticamente compelida a fazer ou sempre da mesma forma, para não te decepcionar, né? Ou então ela vai entrar nessa questão de se reprimir, né? Nossa, se eu fizer errado, se eu não fizer desse jeito... E nós não somos lineares, né? Nós somos seres humanos. Hoje a gente pode acertar, pode fazer de um jeito acertar e fazer do mesmo jeito amanhã e dá tudo errado. E aí? Né? Então, essa coisa do elogio é importante a gente pensar nisso. Eu nunca tinha pensado nessa questão. A gente, na verdade, a gente pensa, só que não da maneira como a gente deveria abordar esse pensamento. A gente não sente. É uma coisa que a gente precisa começar a fazer mais, é sentir também, né? Porque geralmente nós somos ensinados a pensar de uma forma linear, sendo que nada é linear. Então, a gente acaba com esses... Eu estava pensando isso desde criança, que quando a gente vai para a sociedade, né, que a gente, mesmo dentro da família, até uma certa idade, todo mundo espera sempre muito da gente. Tem aquelas cobranças, muito julgamento. Então, precisa mudar mesmo a questão dos pensamentos, a forma de fazer esses elogios, ou mesmo quando você faz um elogio, você saber que aquilo amanhã não pode não ser, né? Então, hoje deu certo, amanhã pode não dar, e você faz da mesma forma. Então, às vezes você fala assim, mas você pega uma receita, por exemplo, você faz aquela receita ao pé da letra, você não erra a temperatura, faz tudo, só que dá errado. Por que deu errado se você seguiu totalmente a receita? Como você sente? Como você sente isso? Como está o seu estado de espírito naquele momento que você fez aquilo? É tudo energia. Como estava o seu sentimento naquele momento? Você fez aquilo para impressionar alguém? De repente, quando você faz algo para impressionar alguém, você tenta tanto acertar que você acaba errando.
mesmo que você faça ao pé da letra. Então, nada é linear. E a gente precisa pensar nessa não linearidade das coisas. Então, não adianta hoje você dizer para o seu filho, ai, você, filhinho, você fez isso certo. Isso está certo. Você fez o certo. Só que o que é o certo, né? O que é o certo? Então, a gente acho que abre um campo para a gente sentir mesmo, né? Mais do que pensar. Ler um texto e sentir aquilo. Eu até voltei a fazer teatro, né? E a gente fala, quando você vai criar personagem, você tem que sentir o que a personagem sente. Se você ficar pensando na personagem, se você ficar pensando em você nesse momento, você não consegue criar a personagem como um ser, porque a personagem é um ser. Então ela vai ter os sentimentos dela, ela vai ter, né? Que é aquilo que está no texto, né? É igual quando a gente faz as nossas. Então ler com sentimento, pensar com sentimento, antes de fazer aquele exercício, né? Do sentir, que a gente fala muito do yoga, no sentir, pensar e agir, né? Porque se a gente fizer ao contrário, se for pensar primeiro, agir para depois sentir, já está tudo, sai tudo errado. Então, ter isso em mente, sentir com essa parte, e a gente costuma muito falar não levar as coisas para o coração, porque o coração ele é o campo de todas as nossas batalhas internas. Tanto daquilo que é bom, quanto aquilo que não é tão bom, né? E então não levar para o coração, porque é aqui que tudo vai acontecer. Então sentir e saber o que é externo e o que é interno. Tem coisas que é da gente, que a gente precisa trabalhar, e tem coisas que é do externo. Então, quando a gente faz essa conexão com a gente mesmo, a gente se interioriza, se autoconhece, e a gente vai saber, nós vamos ter a nossa percepção do que é nosso, do que é do outro, aí vai ficar mais fácil. Até para a gente desenvolver essa comunicação não violenta, né? Mais ou menos isso. Lu, quer falar alguma coisa, Lu? Eu achei interessante, Sandra, que fez, falo por mim, né? Me fez ver que a gente está tão acostumados a o não merecimento que não aceitamos um elogio por medo de se sentir especial. A comunicação violenta, ela mostra que não é só a gente faz a gente olhar o dentro também, né? As nossas falhas dentro. Eu achei muito interessante isso e a gente tem que trabalhar mais isso. Eu mereço. Eu tô aqui, eu mereço. Eu mereço um elogio, eu mereço um sorriso, eu mereço também uma crítica, porque tudo ajuda no crescimento, né? Eu achei muito interessante a gente não aceitar. E você vê que é tão sutil que a gente não percebe, né? Ah, não, deixa pra lá, não, não quero, não, imagina. E sendo que isso faz um bem danado, você saber que alguém foi lá, comprou algo para você, tá te oferecendo algo, tá te elogiando em alguma coisa. Pode ser uma coisinha pouquinha, mas pode ser uma coisa enorme também. A gente tem que se sentir merecedor e agradecer muito pelo reconhecimento do outro, né? Eu gostei muito, muito dessa parte aí. Abriu muitos leques aqui em mim. Gostei. E é interessante o exemplo que eu falei, né? Que eu ia andando e caiu uma chuva e uma família me abrigou com carro de chuva. E na hora que eu aceito o café e também aceito o bolo, a pessoa que fez o bolo, que é a Amparo, ela começou a participar do nosso grupo também de comunicação não violenta. E a gente comeu o bolo falando sobre comunicação não violenta, né? E terminamos enriquecendo a vida de todos nós que estávamos ali naquela mesa conversando, né? Ao mesmo tempo que fizemos amizade,
né? Essa pessoa já está me acompanhando, fazendo o possível para acompanhar. Às vezes ela ainda tem dificuldade com o Zoom, mas quer amparo. E aí, veja, o que a gente fala, enriquecer a vida é isso, né? Tudo a Não é a partir do gente... seu, né? O mais bonito de tudo, né? Que você ganhou uma amiga pelo um simples sim. Ela te fez, né? Isso, Uma... exato. E E a gente algo que fecha. ela fez com tanto gosto, porque na hora que você também dá o elogio do bolo, que estava muito gostoso, que é um bolo caseiro, o bolo da mãe, né? Aquela coisa que é difícil a gente achar, hoje é tudo industrializado, aquilo enriqueceu a vida dela também, né? Que Então, aí o é um sentimento, elogio que enriquece, né? você vê, a partir de um sim, quantas portas que se abriu e quantas portas poderiam ter se fechado. Você não teria Exato. conhecido a pessoa maravilhosa que você está conhecendo, ela não conheceria a pessoa maravilhosa que ela está conhecendo. Tudo a partir de um sim e um não. A vida da gente se transforma em tão pouco, né? É, é verdade. E a grande questão é que muitas vezes a gente está acostumada a esse não, né? Não, não quero dar trabalho, não, não quero, né? O não passou a ser uma constante na comunicação e o Marshall chama de bloqueadora, né? Ela bloqueia mesmo.